Olá, pessoal. Eu sou Marielle Furtado, sou professora de língua portuguesa na rede estadual e na rede privada de ensino. Eu fui convidada pela Ellen para falar um pouquinho do trabalho que eu realizo nessas escolas da literatura afro-brasileira, a percepção dos meus alunos em relação a essas obras, aos autores. E eu gosto sempre de começar os meus trabalhos, né, com um pensamento, com uma poesia. E para a gente começar hoje, então, eu trago, claro, uma das nossas grandes escritoras, Carolina Maria de Jesus, e ela diz que quem não tem amigo, mas tem um livro, tem uma estrada. Então, o livro, a literatura, a experiência que surge das páginas dos nossos livros, elas também nos ajudam aí nos nossos caminhos, e por isso eu acredito que esse trabalho com a literatura afro-brasileira seja tão importante para os nossos alunos, para o crescimento, para o desenvolvimento deles como cidadão, como estudante, como pessoa. Então, eu fui nomeada em 2015, trabalhei um período em outra cidade, né? E cheguei em Cataguases, então, em 2016, na Escola Estadual Dr. Norberto, com um planejamento já pronto para ser seguido. Em 2017, eu pude, então, contribuir nesse planejamento, e aí um ponto falho que eu encontrei foi a não inclusão da literatura afro-brasileira nesse currículo. Então, eu me propus a trabalhar com sextos e sétimos anos a literatura afro-brasileira, inicialmente em um bimestre, e depois a gente procurou incluir em pelo menos dois. Então, em 2017, eu trabalhei com sextos e sétimos anos a leitura do livro Heroínas Negras Brasileiras em 15 cordéis, da Jarid Arraes. É um livro muito bonito, né, todo escrito em cordel, como o título diz, e que representa aí a biografia de 15 grandes mulheres que fizeram parte da nossa história. Antonieta de Barros, Dandara dos Palmares, Aqualtune, Carolina Maria de Jesus, entre outras. Ler esse livro, trabalhar com os meninos a biografia, a vida dessas mulheres, foi muito importante. Primeiro, pela representatividade delas como mulheres negras. Então, os meus alunos, a maioria sendo negros, se reconheceram na história delas, se sentiram representados. Segundo, porque são mulheres que muitas vezes eles não conhecem. Conhecem uma ou duas por nome, porque um professor já falou a respeito, mas não conhecem a fundo. Então, perceber como eles se sentiram representados através dessa obra, na história do seu país, e, claro, né, perceber como que a discussão, as contribuições durante a leitura foram crescendo após, né, cada texto que nós terminávamos, foi muito importante. Então, foi um trabalho que me inspirou para o ano seguinte, para continuar. Fizemos a leitura novamente com turmas diferentes, né? E, claro, nos motivou, então, a buscar outros títulos. E aí, em 2019, então, nós apostamos na leitura, lá no primeiro semestre de aulas, do livro Carolina, da Sirlene Barbosa, com as turmas de sétimos anos. Nesse ano, eu só trabalhei com sétimos. Então, foi importante tocar na história dessa grande autora, estudar a sua representatividade na literatura, porque foi a precursora da nossa literatura marginal, e, mais uma vez, mostrar para os nossos alunos toda a história de superação, os obstáculos que ela enfrentou, né, o desprestígio inicialmente, como que a sociedade literária encarou a obra inicialmente, como que ela foi mudando todo esse cenário, todo o reconhecimento que ela recebeu posteriormente. E, infelizmente, né, no final de sua vida, mais uma vez, o preconceito, né, que ela sofreu
quando o seu segundo livro foi lançado e não alcançou aí todo o sucesso de Quarto de Despejo. Mas foi muito interessante para eles, mais uma vez, ter acesso a essa literatura negra, de representatividade, toda a delicadeza, toda a fragilidade ao mesmo tempo da escrita da Carolina. Então, nós produzimos a nossa feira cultural a respeito dessa obra, tratando da biografia dela, das condições de vida, como a gente nota aqui nas maquetes que eles reproduziram, né? Aqui o título da feira, Carolina de Jesus, do lixo à literatura, foi dada por eles, né? Aqui o grafite que um aluno se propôs a fazer, né? As poesias, os textos que ela escreveu, frases, pensamentos que eles declamaram durante a feira cultural. Então, foi um trabalho muito produtivo e importante, de crescimento mesmo para os meninos. Em 2019, no segundo semestre, eu comecei a desenvolver o meu projeto de mestrado, né? Fiz um mestrado profissional, estava fazendo em 2019 um mestrado profissional, e aí eu me propus a trabalhar com a construção de personagens nas obras do Machado, obras adaptadas e alguns contos originais. E aí, como a gente ia falar do Machado, um grande autor, a primeira etapa era para tratar a respeito dele. Então, a gente elaborou uma atividade de ilustração, e uma coisa que me chamou a atenção, inicialmente, eu fui dando uma série de instruções a respeito da personalidade, eles tinham que desenhar o Machado de Assis para mim. E aí, antes de chegar no ponto, né, na descrição de que ele era negro, eu fui percebendo que os traços nos desenhos eram de uma pessoa branca. E aí eu parei a atividade e perguntei para eles por que dizer que ele foi um grande autor, que nasceu no Rio de Janeiro, que o pai era um pedreiro, a mãe uma lavadeira, que dizer que ele foi autodidata, que ele era poliglota, mesmo sendo autodidata, né, se tornou poliglota. Por que todos esses traços levavam eles a construir uma pessoa branca, a desenhar uma pessoa branca? E aí muitos disseram que porque ele era um grande escritor, muitos disseram que é porque ele despontou na literatura, porque o pai era pedreiro, a mãe era lavadeira, mas não tinha nada a ver. Então, quando eu disse para eles que ele era negro, e aí o item seguinte era, né, negro, eles se assustaram, porque já tinham lido, já tinham ouvido falar de Machado de Assis, mas nunca que ele era negro. Então foi uma grande revelação. E aí os desenhos foram mudando. Então, traços, por exemplo, né, próprios foram aparecendo. Mas se vocês observarem, a gente tem inicialmente no desenho traços de pessoas mais brancas. Então, o nariz mais fininho, a boca mais fininha. Por quê? Porque inicialmente a construção foi essa. Então, foi um ponto que me chamou muita atenção. Como que esses alunos não conhecem, né, a história da nossa literatura, os nossos autores negros? Né? E aí, caminhando um pouquinho mais no projeto, uma das obras que nós nos propusemos a ler era O Alienista em Quadrinhos. E no capítulo 3 desse livro, tem a representação de um jantar, né, do personagem principal, o Dr. Bacamarte, e a sua esposa, Dona Evarista. E aí, quem já conhece a obra do Debré, vai se lembrar muito, né, da obra O Jantar, e a cena que o quadrinista aqui representou. Então, do mesmo jeitinho, a mesma estrutura social. E aí os meninos ficaram muito chocados vendo a Dona Evarista, né, dar os restos. Os restos que ela jogava para o cachorro, ela também dava, né, para os filhos, então, da empregada, da escrava. E esse quadrinho gerou uma grande discussão. Eu me recordo que nós ficamos quase que uma aula inteira falando a respeito dessa questão do preconceito, da discriminação, da própria colonização brasileira,
né, do período da escravidão. E aí, claro, eu fui instigando e perguntando para eles se esse preconceito ainda durava, como que eles percebiam. E aí eles falavam, né, dos xingamentos, das brincadeiras, que eles sabiam que não era uma brincadeira, na verdade, que era uma maneira de discriminar. E aí muitos foram contando experiências próprias de quando eles iam jogar, por exemplo, bola lá no Flamenguinho, meninos que fazem futebol, como que eles sofriam preconceito, às vezes, de não serem escolhidos. Então, foi um momento, assim, muito interessante deles perceberem isso dentro da obra literária, porque, claro, era um ponto-chave de discussão para o autor do livro, né? E aí, como eu trabalho nas duas escolas, eu procuro, então, incluir nos dois currículos, né? Lá eu trabalho com o nono, com o segundo, com o terceiro ano. Então, a gente sempre procura fazer um sarau com essas turmas, envolvendo a literatura afro-brasileira. Então, chegamos a trabalhar com sarau com poesias do Adão Ventura, da Maya Angelou, do Cult, da Vitória Santa Cruz, né? Músicas da Elza Soares, do Emicida, que são grandes aí, musicistas, né? Compositores, e que estão sempre aí na linha de frente, buscando essa igualdade, discutindo essa discriminação. E em 2018, nós conseguimos escolher, participar da escolha, né, do PNLD, e aí nós conseguimos, então, 70 exemplares de Becos da Memória, né, além de 70 exemplares do Carolina, da Sirlene Barbosa, aquela obra em quadrinhos. Então, hoje a gente tem, ao menos, um pouquinho de literatura afro-brasileira para a gente trabalhar. E esse ano, novamente, é momento de escolher, né, obras do PNLD, e mais uma vez, então, o nosso compromisso foi de escolher pelo menos uma obra de literatura afro-brasileira para fazer parte da nossa biblioteca, para fazer parte do nosso trabalho, né, no currículo aí do ensino fundamental e do ensino médio. Então, para mim, é muito importante essas escolhas, esses projetos literários, essa discussão em sala de aula, olhar o meu aluno, escutá-lo, fazê-lo perceber, né, que ele também pode crescer, que ele também pode se defender, de que ele é representado, de que ele faz parte, né, da construção desse país. E aí, eu sempre gosto de me lembrar dessa fala da professora Margarida Salomão, por mais que ela seja muito dura, ela nos faz reconhecer a realidade e ter vontade de mudá-la. Então, ela diz que a matriz tradicional da educação brasileira é segregacionista, excludente, colonizada e antipopular. Então, a gente precisa sempre buscar metodologias, trabalhos pedagógicos que possam, então, transpor, vencer todo esse obstáculo, né, de ser tão excludente o nosso currículo, de ser tão antipopular, segregacionista. Então, a nossa tentativa, a nossa busca é essa, fazer com que os nossos alunos se sintam representados, se sintam inspirados, que eles reconheçam, né, que o nosso país é um país ainda racista, que é um país que ainda precisa mudar e que essa mudança vem de nós todos, né? Não só dos nossos profissionais e alunos negros, mas principalmente de nós, né, profissionais e pessoas brancas, que muitas vezes somos os que cometemos esse preconceito. Então, a gente precisa entender que o artigo 5º da Constituição não é só para enfeitar a nossa Constituição, é para realmente garantir igualdade, equidade entre todas as pessoas. E é para isso que a gente luta na educação, né? Para que todos os nossos alunos, independente da cor, independente de qualquer coisa, tenham os mesmos direitos, o mesmo acesso. Então, espero que vocês tenham gostado um pouquinho do nosso trabalho e me coloco à disposição para conversar,
para poder mostrar um pouquinho mais para o que precisar. Obrigada, gente, por me ouvir. Um abraço, fiquem com Deus.